ele fala que a apresentação foi encerrada, mas não foi encerrada. Vamos iniciar a apresentação. Parece que vai. Agora, conectando, conectou. É um esqueminha, vai ter um delayzinho. Consegui. Mas eu conseguiria acessar no celular? Sim. Você não ligar? O link eu mandei para o vídeo. Tem que entrar no... O esqueminha é assim, ó. O Prezi está no meu computador e ele tá, e eu estou assistindo o Prezi pelo outro, que está passando aqui, para poder fazer. Porque daí ele está gravando. Oi? O áudio está aqui, ele está gravando na web. Essa webcam tem 2 microfones. Aí ele está gravando a tela, está transmitindo a tela do meu computador, está gravando a tela do meu computador, está gravando o meu áudio. Então depois vai ficar uma aula gravada. Só que eu vou me mexer, daí é óbvio que não vai funcionar perfeito. Mas a gente está avançando, né, na nossa aula. Nós vamos começar a trabalhar agora, então, na parte de dentro do nosso modelo de negócio, o back-end do modelo de negócio, portanto, a resposta que a nossa empresa ou que a nossa startup vai dar para as definições estratégicas que a gente tomou lá na frente em relação aos canais que a gente vai ter, a forma de relacionamento que nós vamos ter com os nossos clientes, a forma que nós vamos monetizar nosso modelo de negócio, qual é a proposta de valor que nós vamos entregar. Então, na verdade, agora nós vamos entrar dentro da nossa empresa para entender, tá bom, para eu entregar esse valor, né? Para entregar essa proposta de valor para os meus clientes, para os meus segmentos de clientes, a partir dos canais que eu defini, me relacionando de uma determinada forma nesses canais, certo? Recebendo receitas de uma determinada forma. O que eu preciso ali dentro? Então, basicamente, hoje o que nós vamos trabalhar vai ser essas partes, né? Então, a gente está fechando aqui, na verdade, né, o design da solução. Então, opa, aqui está com um pequeno delay e eu fico meio... Então, a gente está fechando hoje, na 6ª aula, o design da solução com o back-end do modelo de negócio. A gente está avançando, nós já passamos da metade do curso, ok? Não sei se caiu a ficha, passa rápido pra caramba, nós já estamos na 6ª aula, nós já estamos caminhando para o fim. Já que tem um mês inteiro ainda, em termos de, mas em aula tem menos da metade a partir de hoje, né? Então a gente vai, deixa eu avançar aqui só. Bom, a gente já, lembrando só, rapidamente, né, o nosso modelo de negócio, então vai explicar a forma que a nossa empresa vai criar, vai entregar valor e vai capturar esse valor em forma de receita, fechando esse circuito, que é o circuito que vai sustentar a nossa empresa, certo? Gerando lucro, gerando receitas para a nossa empresa, portanto, esse é o nosso foco, nossa construção. A gente já começou a trabalhar no nosso front-end, na parte da frente, né, que se relaciona diretamente com o mercado da nossa empresa. Então, a gente já definiu os segmentos de clientes, a gente já definiu a proposição de valor ou a proposta de valor que a nossa empresa vai entregar. Já também pensou nos canais, como isso vai acontecer, de que forma essa informação vai chegar até os nossos clientes, como eles vão se aprofundar no entendimento do que a gente está entregando, como eles vão comprar, como eles vão receber e, eventualmente, como eles vão ter algum suporte, caso eles necessitem lá na frente, no pós-venda. E definimos também a forma que nós vamos nos relacionar com os nossos clientes. E se a gente foi esperto, a gente também pensou em como a gente vai fechar o circuito com o fluxo de receitas, embora a gente possa optar
em um modelo que no início não vai faturar, certo? É o que eu falo. Muitas startups nasceram sem um modelo de monetização. O Facebook nasceu sem modelo de monetização, o Google nasceu sem modelo de monetização, o WhatsApp nasceu sem modelo de monetização, e várias grandes startups nasceram sem modelo de monetização. Existia uma crença no passado que você precisava construir uma base grande o suficiente que ela garantiria de alguma forma a receita de algum lugar. A história do Google vocês conhecem, eles acabaram pegando a ideia de uma lista, eu não lembro exatamente, mas era de um site bem menor que trabalhava essa ideia de indexar e de pensar. Eles não sabiam como ganhar dinheiro, não tinham um modelo. Ela virou uma máquina de ganhar dinheiro, igual o Facebook. O Facebook, quando ele fez o IPO dele, as ações começaram a cair, por quê? Porque ele não tinha um modelo de monetização. Quando ele criou toda a estrutura do Facebook Ads, que hoje movimenta, no último quarto, movimentou 9 bilhões de receita, no último quadrimestre, no último trimestre, né? No último quarter, né, que eles chamam, no último trimestre. 9 bi de anúncio, né, no trimestre passado. Acabou o problema, certo? Eles tinham uma dúvida, e a gente tinha uma dúvida que era o seguinte: como eles alteraram drasticamente o algoritmo, impedindo basicamente que os nossos posts andem organicamente, né, especialmente os posts relacionados a fanpages, as páginas de negócio, não andam mais. Ou você paga, ou as pessoas não sabem o que você está falando, certo? Tinha uma dúvida se as pessoas não iam sair, mas as pessoas continuam entrando. Eles estão chegando em 2 bilhões, 1,9 bi de usuários, né? Pessoas que estão dentro do Facebook. Tem gente abessa dentro do Facebook. Então, basicamente, todos os negócios hoje usam o Facebook de alguma forma para se fazer ser conhecido. Não dá muito para você escapar. Eles não tinham modelo. A sugestão que eu tenho sempre é assim: tá bom, se eu preciso que uma base cresça e não vou monetizar no início, eu preciso pelo menos ter clareza de como isso vai acontecer no futuro. Eu já contei para vocês o caso do Edbook, que veio para o Brasil depois de ter conseguido uma primeira rodada de financiamento nos Estados Unidos, que eles pegaram 2 milhões de dólares na primeira rodada, fizeram toda a rede social de escritores de e-book e tal, e aí de repente se viram precisando de mais dinheiro e sem conseguir pegar mais dinheiro, porque na segunda rodada os investidores já estavam querendo saber de onde vinha o retorno e eles não tinham uma resposta. Eles não pensaram nisso, não pensaram em como eles iam ganhar dinheiro. Então, mesmo que a opção estratégica seja no início não faturar, né, você precisa pensar já de cara como é que você vai ganhar dinheiro, mesmo que seja lá no futuro. Quer dizer, vai ser difícil nascer de novo na atual conjuntura, mais um Facebook, mais um Google, e o que eu tenho visto e conversado com os investidores, aqui no Brasil não existe essa possibilidade. Nenhum investidor vai investir num modelo de negócio que não sabe de onde vem o dinheiro. Não tem. Nos Estados Unidos ainda tem, né? Nego que aposta em coisas que não tem ainda uma forma clara de monetização. Mas quando a gente termina, né, fecha esse lado, a gente começa a ter que olhar para dentro da nossa empresa e falar assim: bom, o que eu preciso para isso? O que eu preciso para entregar essa proposta de valor? O que eu preciso para me relacionar dessa forma? O que eu preciso para capturar receita? E o que a gente precisa fazer? Quais são as atividades que a gente precisa fazer? Quais são as atividades que os meus empregados, que as pessoas que vão trabalhar na minha empresa precisam desenvolver? Quais são as atividades chave? E o que de repente eu posso terceirizar enquanto atividade, o que eu posso conseguir fora da minha empresa enquanto recurso, que eu não preciso ter, que eu não preciso desenvolver, ao menos inicialmente. E depois eu vou ter, a partir disso tudo, uma estrutura de custos. Então, basicamente, hoje a gente vai trabalhar nesse pedacinho, né? No pedacinho de dentro da nossa empresa, da resposta que nós estamos dando às decisões estratégicas que a gente está tomando para fora. O post que eu vou publicar amanhã fala um pouco disso. Eu já estou vindo falando dessa transformação digital das empresas tradicionais, e esse é o grande pau, porque quando você começa a abrir os canais digitais das empresas, você começa a ter transformações grandes no back-end. Você transforma toda a operação, a forma delas pensarem, a forma de agir, você muda a mentalidade, você tem que mudar tudo para isso funcionar, e é muito difícil, né? Por isso que a maior parte das empresas ainda não fez a transição, né? Eu estava vendo os números do varejo nos Estados Unidos,
eu não sabia, mas só 0,8%, 8 e pouquinho, 8,2% do comércio é e-commerce. 92% dos produtos comercializados ainda é loja física. E eles estão tendo, mesmo com esses números, né, residuais de venda online, eles estão tendo fechamento de cadeia de loja inteira, estão tendo queda no volume de circulação de gente. É interessante entender esse fenômeno, porque, na verdade, o que eles estão falando é que não vai ter uma transição do físico para o digital. Vai haver um entrelaçamento. Então, basicamente, o que a gente está assistindo é as grandes lojas trabalhando nas duas pontas simultaneamente. Porque como hoje a gente está com o smartphone, você vai entrar numa loja, mas você está comparando o preço daquela loja com outras lojas. Na verdade, você está misturando. Isso que eles estão chamando de omnichannel, que vocês já devem ter ouvido falar desse buzzword aí que está na moda. O que é o omnichannel? É essa ideia de multicanal levada ao extremo de você ter uma experiência que ela tenta ser mínima, ter um mínimo de fricção entre o virtual e o real. Né? Você tem todos esses canais em sintonia funcionando para que a pessoa possa ter uma experiência dupla nesse aspecto. Porque as pessoas elas vão ter essa experiência. Porque elas vão estar com o celular na mão e elas vão comprar na sua loja, elas vão olhar e vão ver o preço na internet do que ela está comprando. Né? E não só isso, vão avaliar a sua loja, vão poder ver. Então, isso cada vez isso tudo impacta aqui. Quer dizer, toda essa transformação é gente com competência diferente, é uma forma diferente de pensar. Imagina como que você faz uma experiência omnichannel em que você vai ter gente atendendo online, em chat, gente ao vivo, a cores. Como é que esse cliente sente que ele está no mesmo ambiente, na mesma empresa, né, falando com a mesma marca em todos esses ambientes? E é interessante porque a Amazon está fazendo esse movimento de novo, de voltar a colocar as livrarias físicas, né, e outras lojas também estão trabalhando com esse aspecto de ter e reforçar essa ideia da loja física, porque as pessoas querem. A experiência digital, ela na verdade está se misturando com a experiência cada vez mais por conta do smartphone, ela está se misturando com a experiência. Ela está saindo de dentro de casa, né? Está saindo do notebook, está saindo do computador, e há uma tendência gigante de diminuir bruscamente o número de computadores nas residências. Inclusive, a gente está vendo aí a Intel mandando embora, a Microsoft mandando embora, e várias empresas relacionadas a esse mundo de computadores mandando embora. Então, se a gente pensar no back-end, a primeira parte que a gente precisa pensar são os recursos. Que recursos nossa proposta de valor requer? Nossos canais, nossa forma de relacionamento, nossas fontes de receita. O modelo de negócio vai requerer o quê? Recursos que permitam que a empresa ofereça a proposta de valor, alcance mercados, mantenha um relacionamento com segmentos de clientes e obtenha receitas. Então, a gente tem recursos que são físicos, recursos materiais, infraestrutura, equipamentos, recursos intelectuais, marcas, conhecimentos específicos, patentes, banco de dados, recurso humano e recurso financeiro que a gente pode, né, fazer uso dependendo do modelo de negócio que a gente vai precisar. Pensa, por exemplo, alguns modelos que financiam as compras. A Dell, por exemplo, e alguns outros. A Dell não, porque a Dell tem um sistema muito mais legal. A gente financia ela. Ela só começa a fabricar o computador depois que você comprou. Né? Ela não fabrica o computador antes. Mas várias empresas com produtos mais caros, elas têm que ter dinheiro para financiar o giro para que as pessoas possam comprar. Quais são as atividades? Aí a gente sempre tem que lembrar que as atividades são desenvolvidas ou desempenhadas por pessoas. Então, o que as pessoas que vão trabalhar na nossa empresa precisam estar fazendo? O que é relevante e importante que elas façam? Né? Então, vai descrever as ações mais importantes que a empresa deve realizar para fazer o modelo de negócio funcionar. Que atividade-chave nossa proposta de valor requer? Nossos canais, nossa forma de relacionamento com os clientes, nossas fontes de receita. Então, sempre pensando que cada decisão que a gente toma no front-end vai implicar em atividades diferentes no back-end.
Por exemplo, uma das transformações relativamente complexas que está acontecendo hoje é que o marketing, a comunicação tradicional, que vendia propaganda, ela está cada vez menos eficiente, cada vez menos eficaz no aspecto de fazer chegar a mensagem e fazer com que a pessoa cumpra aquilo que a mensagem está solicitando. Então tem uma transição para o que eles chamam de marketing de conteúdo e marketing e inbound marketing, que são estratégias mais complexas, mas que envolvem a produção de conteúdo dentro das empresas. Isso significa um shift verdadeiramente grande para muitas das pequenas empresas. Por quê? Porque o cara que é o dono dessa empresa, ele nunca sentou para escrever um texto na vida dele. Ele tem um monte de conhecimento que ele está acostumado a entregar para o cliente na frente dele, na mesa. Né? O cara de uma produtora pequena de vídeo, o cara que ele sabe o que ele faz. Mas como é que ele passa valor, credibilidade, autoridade no assunto para alguém que nunca sentou na mesa com ele? Essa é a... Porque assim, se você pensar, nós estamos vivendo a economia da atenção, nós não queremos mais propaganda. Nós temos várias formas de evitar a propaganda hoje. Né? A gente tem muitas formas de evitar ela, inclusive de adblocks e outras coisas que a gente pode instalar. A gente não precisa mais assistir TV, né? A gente pode assistir Netflix, a gente pode assistir o YouTube. E aí o YouTube ainda tem lá que você pode pular, mas leva um tempinho, você ainda fica puto, porque ninguém gosta de ser interrompido. Né? A ideia dessa propaganda que te interrompe, ela é uma ideia que está fugindo do contexto, cada vez mais. Porque a ideia do inbound marketing, a ideia do inbound marketing é, em vez de você fazer um negócio outbound ou ir buscar o seu cliente lá fora, é você atrair o seu cliente para dentro da sua comunicação. E você vai atrair ele como? Com conteúdo. As pessoas não estão buscando por produtos e serviços, elas estão buscando por respostas aos problemas que elas têm. Certo? Num primeiro momento, se você tiver um conteúdo que dê conta de responder essas dúvidas, vocês que, por exemplo, trabalham com logística, as pessoas querem saber, elas querem uma solução para o problema delas. Elas não querem necessariamente contratar um serviço A ou B, elas não sabem ainda o que elas querem, elas têm um problema. Né? Então, não adianta você fazer uma comunicação com uma pessoa que nem sabe que aquilo que você faz resolve o problema dela. Então, a comunicação mudou muito nesse aspecto. Essa parte de produção de conteúdo está toda no back-end, né? E ela envolve novas competências que a maior parte dos empreendedores não tem. Você sabe o que você faz, certo? Mas a sua empresa é uma empresa de conteúdo hoje. Ela, basicamente, ela é isso. Né? Mas a maior parte das empresas não é. Eu atendo empresas, por exemplo, uma delas vende seguro. E ele tem um monte de conhecimento sobre seguro. Mas quem disse que eu consigo colocar esse cara para escrever alguma coisa? Aí o que a gente está fazendo? Contrata um jornalista, porque o jornalista não tem mais emprego. Mas tem emprego para isso, por exemplo, para produzir conteúdo. Você contrata o jornalista, ele vai entrevistar esse cara, vai tirar desse cara e vai montar um texto com base no conhecimento desse cara. Então, basicamente, você consegue produzir conteúdo dessa forma. Então, eu preciso pensar no que eu vou produzir. Né? Atividades relacionadas ao desenvolvimento, fabricação e entrega de produtos em quantidades substanciais de qualidade superior. A minha empresa vai ter uma manufatura, vai ter uma produção, mas eu também posso pensar na produção de conteúdo nesse aspecto. Certo? Então, se a minha estratégia de comunicação ela vai entrar no inbound marketing, vai entrar no marketing de conteúdo, que basicamente são as estratégias que hoje ainda têm alguma chance de funcionar, né? Nos Estados Unidos elas já estão chegando num certo nível de saturação. Todas as empresas produzem conteúdo. Então o volume de conteúdo existente é gigantesco no mercado. Então está cada vez mais difícil, mesmo para as empresas que produzem conteúdo de qualidade, fazer esse conteúdo chegar no cliente. Qual você acha que é o próximo passo, então? Na verdade, assim, o que a gente está assistindo é um movimento extremamente rápido de mudança de comportamento. Tem uma coisa que já está mudando drasticamente, é a busca. A busca, agora a gente está falando de busca semântica. Não tem mais palavra-chave. A busca, agora você faz assim. Você chega aqui no seu celular, clica no Google, aqui, e você fala o que você quer. Qual é o melhor restaurante em Campinas para comer uma picanha? Então o algoritmo está tendo que se refazer todinho para entender a pergunta que as pessoas estão fazendo.
Então, todos, mesmo o AdWords, que sempre funcionou muito bem, porque a gente digita de um jeito, mas a gente fala de outro. Então, até a busca, nos mecanismos de busca, que antes eram, quer dizer, que é estratégias que vocês já ouviram falar, SEM, SEM ou SEO, SEO que as pessoas falam, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, isso está mudando radicalmente. Radicalmente. Então, por exemplo, o próprio Google, ele já não lista mais resultados de busca em celulares de sites que não são responsivos, ou que não são possíveis de ler no celular. Isso já é uma regra. Não aparece. Mas mais que isso, as buscas já são muito superiores no celular do que são no desktop. As pessoas já estão comprando mais pelo celular do que compravam antes. As pessoas já estão, por exemplo, na Black Friday, eu quis comprar meu tablet que estava com 80% de desconto, que eu fui acompanhando. Não sei se vocês conhecem esse site, tem um site que acompanha preço, buyshow.com.br. Você põe o produto que você quer, você fala o preço que você quer pagar, ele te avisa, te manda um e-mail avisando que chegou no preço que você quer pagar. Mas ele também faz um gráfico mostrando a curva, né? Pode ser que abaixe. Né? Isso, porque na verdade um pouco antes da Black Friday vai subindo tudo para na Black Friday ele cair e falar que tem um desconto maior do que tem. Mas estava bom. Só que eu não conseguia comprar de jeito nenhum em site. Não dava, estava tudo congestionado. No celular você comprava, porque era uma outra rede. Então no celular você comprava. Mas tudo isso está mudando. E assim, o que eu estou querendo dizer, quando você está no celular, você não lê as coisas, certo? Você lê um artigo. Então, o problema é esse. Cada vez está mais. O conteúdo ainda é uma das poucas coisas que desperta a atenção das pessoas. Só que as pessoas estão na rede social, que é um dos canais mais relevantes que você tem hoje para difundir seu conteúdo, no celular. E, portanto, elas não leem. Por exemplo, eu anuncio todo o post que eu escrevo, eu divulgo no Face. Eu gasto uns R$35 mais ou menos por post durante 7 dias. R$5 por dia durante 7 dias. Eu atinjo umas 5.000, 10.000 pessoas, dependendo do post. Eu vou ter 1.000 curtidas e 80 pessoas que clicaram no link para ele. Curtida tem um monte, porque você está lá, você curte. Só que, na verdade, o máximo que, na verdade, eu tenho conseguido fazer é gerar um pouco de awareness, que a gente fala. As pessoas estão sabendo que eu estou lá, porque eu estou postando bastante coisa, toda semana eu coloco, mas necessariamente as pessoas estão lendo o que eu estou escrevendo? Quantos compartilhamentos você pega? Pouquíssimos também. É aí que as pessoas só estão compartilhando coisas. Elas compartilham muito pouco, comentam pouco, né? Alguns andam mais, depende muito do que você está fazendo, mas ainda é um dos poucos canais que você tem para distribuir seu conteúdo. Você associa isso à qualidade do que você escreveu? Depende muito se você... assim, tem uma coisa difícil de você... O Facebook permite que você segmente de maneira muito precisa. Certo? Entre todas as ferramentas de segmentação de anúncio que você pode fazer, o Facebook permite você escolher desde onde o cara estuda, se o cara é casado, se o cara é solteiro, se o cara gosta disso, se o cara gosta daquilo, por assunto que ele gosta. Você consegue segmentar bem. De qualquer forma, você tem muita dificuldade que as pessoas leem pela plataforma que elas estão acessando. Eu vejo isso como principal. Eu assisti essa transição assim. Eu tinha muito mais no meio do ano passado. O resultado era muito melhor em termos de visitação para o site do que... Foi muito acelerado esse processo. Esse processo de todo mundo ter smartphone foi muito rápido. O smartphone é mais vídeo, né? O pessoal consome mais vídeo, né? O vídeo a pessoa consegue consumir. Só que o vídeo tem essa coisa que ele não consegue se aprofundar em uma parte dos assuntos que é relevante. Mas tem a história do consumo compartilhado, né? Que é um problema. Normalmente, se o seu vídeo for demonstrado para a pessoa, a hora que ela não está no Wi-Fi, ela não vai ver. Geralmente, ela não vai gastar uma qualidade para ver aquilo que não é totalmente relevante com o que ela quer. Exato. O que tem subido bastante é a busca orgânica no meu site. Assim.
Porque, na verdade, o que o conteúdo te ajuda, né? Tá. Legal, conteúdo. Por que o conteúdo te ajuda? Primeiro porque você vai pegar as pessoas em momentos anteriores na jornada de compra do que elas estariam no momento de compra. Certo? Quando você faz uma propaganda tradicional, você só vai pegar o cara que está no momento de compra. Que ele já decidiu que vai comprar aquilo, né? Ou que impulsivamente vai decidir comprar aquilo, e esse cara é mais ou menos 3% do total que você poderia atingir num processo que você pega um cara mais longe numa jornada de compra. E aí esse cara que está vindo atrás do seu conteúdo, ele vai sendo educado pelo seu conteúdo, e quando ele visita seu conteúdo, quando ele curte seu conteúdo, quando ele compartilha seu conteúdo, o Google também já está usando isso para classificar seu site nos resultados de busca. Seu conteúdo vai posicionando organicamente o seu site nos resultados de busca. Porque eu não sei se vocês já viram, o Google tirou os anúncios laterais. Isso significa que cabe menos da metade de anúncio do que cabia na primeira página do Google, que representa 80% do que as pessoas veem. 80% das visitas vão se dar na primeira página do Google. Ou seja, ou você está na primeira página do Google, ou você não está na internet. É meio maluco, mas é. Então, tem tudo isso, né? E assim, mas tem algumas coisas novas que estão acontecendo, mas de qualquer forma, tem uma mudança muito rápida, radical, que ninguém sabe exatamente o que vai dar. Que é essa coisa. Atenção, a nossa atenção já é menor que de um peixinho dourado, 0,8 segundos. Né? A atenção do ser humano na internet. O tempo que ele se mantém focado em alguma coisa. E as pessoas não leem mais. Produção de conteúdo cada vez maior. De melhor qualidade. Só uma... Eu tinha uma história que eu não conseguia atingir as pessoas. Né? Aí eu via no Picante tinha uma campanha feita por Lavinha Bastos e por outro cara lá. Era um cara que tem seguidores no YouTube de tipo 6 milhões, 5 milhões. E esses caras são os caras que eu não conseguia, porque tem mídia e tal. Não conseguiam. Então, assim, o direcionamento do tipo do público, você pode ter muita gente seguindo, mas nem todo mundo está interessado no que você está falando. É difícil casar as coisas. É o momento, é porque tem a jornada, né? Tem todo um caminho aí, esse que é o negócio que a gente tem que pensar, tem todo um caminho. Por isso que o inbound marketing trabalha com você capturando o lead lá atrás, nutrindo esse cara, qualificando ele, e aí passando ele para vendas, quando ele estiver maduro para ser passado para vendas. Você tem todos esses processos novos, porque, na verdade, as pessoas não estão prontas para comprar, elas estão querendo resolver um problema inicialmente. E elas vão tentar várias formas de resolver esse problema antes de pagar por uma solução. A real é essa. Né? Só para entender, então, de repente, hoje, a questão de você colocar um produto hoje no mercado teria que estar mais vinculado ao visual do que a um conteúdo escrito, seria algo desse tipo? Não, teria que estar mais ligado a isso. Resolve um problema real, concreto, que as pessoas... Não, de como vai divulgar isso? Exato. Então. Porque se eu escrever algo, certo? Pelo que eu estou entendendo, as pessoas elas vão querer e vão ficar quanto tempo aí que você disse que uma pessoa pode ficar atenta, hein? 0,8 segundos. Então, se ela relaciona-se e tal, deu a primeira palavra. Não, mas se ela interessou, por isso que a chamada, por isso que quando você faz um post, quando você faz um artigo, quando você escreve um livro, você gasta mais ou menos o mesmo tempo que você levou para fazer o livro para escrever o título do livro, para fazer o título do post. Porque as pessoas não compram o livro, elas compram o título do livro. E você sabe que de todo mundo aqui tem uma porrada de livro que só comprou. Tem curso que comprou e não fez, não tem? Porque a gente compra, não porque a gente é racional. Então, assim, aí entra isso. E aí precisa do cara de comunicação. Não tem jeito. Precisa, o título não é o cara técnico que vai fazer, é um cara de comunicação, que entenda a irracionalidade do ser humano. Né? E que consiga transmitir o valor que aquilo tem para um cara que vai comprar. Agora, o ponto fundamental da maior parte das soluções que a gente tem visto no mercado hoje, que são as soluções que geram receitas recorrentes, que é a busca maior dos modelos de negócio,
você tem que reter o cliente. Então não adianta você engrupir ele, que ele entra lá e compra a primeira vez, porque no mês seguinte ele sai. Então tem todo um processo aí a ser pensado. Então, se você vai vender um livro, ok, o cara compra, não lê, guarda na prateleira, você vai fazer um curso, o cara não faz, mas ele também não vai recomendar. Nem seu livro, nem seu curso. Vamos lá o Facebook. Uhum. Então, são 2 grandes eventos. São o seu pilote e sertanejo. Tem lista que a gente faz pelo Face, que dá até 5.000 pessoas. Quantas pessoas vão? 1.200 e 1.500 pessoas. Sim. É isso. Você falou é justamente isso. As pessoas simplesmente elas falam que vão. Por exemplo, nesse último webinar que eu fiz, tiveram 85 pessoas que se inscreveram. 10 apareceram para assistir. Normal. Então, na verdade, você precisa de volume. Porque, na verdade, a gente está falando sempre disso. Qual que é a taxa de conversão que você tem nesse canal? Né? De quantas pessoas você precisa falar para que uma parcela delas vire seu cliente, ou pague pela sua solução, ou vá no seu evento, ou faça. Então, na verdade, você vai aprendendo. Você já sabe. Né? E muda bastante conforme a banda que vai. Porque as pessoas confirmam, porque é fácil confirmar. Sim, eu vou. Mas vai? Não vai. Né? Mas a outra coisa que a gente precisa tentar desenvolver é a resolução de problemas. Então, problemas de clientes específicos, operações de consultoria, hospitais e outras organizações prestando serviço, são tipicamente nesse modelo, gerenciamento de conhecimento e depende de treinamento contínuo. Né? Mas não só mais empresas que vendem serviço. Porque basicamente todas as empresas hoje estão ficando com uma cara de serviço. Se eu penso em software as a service, que é a grande vedete dessa nova revolução da comunicação, e são as empresas que crescem, que têm escalabilidade imensa, cada vez mais estão preocupados com o sucesso do cliente. Tem uma nova equipe que chama CS, Customer Success, nas empresas, que cuida exatamente de retenção. Porque o interessante desses processos novos da internet é que eles estão tirando o foco da venda, certo? Da venda, da transação única, para o relacionamento. As empresas hoje dependem de se relacionar com as pessoas. Muito menos do que... Elas não têm que vender uma vez só, elas têm que vender todo mês. Elas não têm mais contrato, certo? Raramente você vai encontrar uma empresa hoje que vai te prender num contrato. Certo? Então eu posso pagar por um serviço hoje e amanhã cancelar. Se o serviço não for entregue a contento. Né? Então, cada vez mais essas empresas estão tendo que trabalhar com resolução de problemas dos clientes, ajudando os clientes a resolver, e entendendo que assim, a solução delas é parcial, não é total. Elas têm uma solução que elas entregam, mas essa solução não necessariamente resolve todos os problemas que os clientes têm. Né? Eles precisam apoiar o cliente. Não adianta, por exemplo, eu vou lá e eu contrato uma plataforma de automação de marketing. Super complicada, tem várias coisas de lead scoring, de fluxos de automação para eu montar, e não tem um cara da empresa me ajudando nesse processo. Não adianta. Eu começo a fazer o setup, daqui a pouco eu falo, não, é muita fricção, eu não vou ficar fazendo isso, e larga. Simples. E aí você... Então, a escalabilidade dos modelos de negócio também tem diminuído. É interessante isso. Aquelas coisas que pareciam que era infinito, você podia vender infinito, que você não precisaria crescer sua equipe, tirando o LinkedIn, o resto hoje está todo mundo tendo que crescer. E tem muitos modelos hoje que eu tenho visto de parcerias. Então, tem algumas plataformas que estão vindo para o Brasil de automação de marketing que elas não vendem para o cliente final, elas vendem para as agências que apoiam os clientes finais. Então, a ideia do revendedor, né, aquela ideia do cara que vai atender o cliente, que vai estar próximo do cliente, está voltando. Porque as empresas cada vez mais precisam se relacionar com os clientes, não só vender para os clientes. Porque o custo de aquisição de cliente é muito alto. É muito melhor você manter o seu cliente voltando, é muito mais barato você manter a sua base de clientes voltando para a sua empresa do que você ter que atrair toda vez gente nova. Então, está trocando um pouco esse fluxo.
Existe também essa ideia de plataforma, rede, que é o que é a maior parte das startups. Né? A maior parte das startups tem essa ideia de plataforma, que a Microsoft agora virou plataforma também, antes vendia, né? Agora ela tem mais essa cara de, por exemplo, esse Skype for Business que eu estou usando, eu pago R$60 para ter um Windows Server que está sincronizando meu celular com minhas coisas, com tudo, e ainda tem o Skype for Business que eu posso transmitir um webinar para 250 pessoas. Eu gastava $100 com GoToWebinar, que faz a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa que faz o Windows hoje. Então, eles mudaram o modelo para um modelo de plataforma. Interessante. E aí, um dos pontos, para quem está começando, principalmente para as empresas pequenas, é essa ideia que eu gosto muito das parcerias estratégicas. A gente deve evitar ao máximo a estrutura de custos quando a gente está começando, correto? Se eu não sei exatamente para onde eu estou indo, nem como eu vou chegar, quanto menos eu internalizar meus custos, melhor é para eu testar e validar as hipóteses. Depois, sim, quando eu tiver validado as minhas hipóteses e achar que estrategicamente faz sentido eu introduzir, né, internalizar as operações, eu trago para dentro. Né? Mas, inicialmente, o ideal é a gente trabalhar com as parcerias. E as parcerias podem funcionar de diferentes maneiras. Alianças estratégicas entre não competidores, competição de parcerias estratégicas entre concorrentes, é possível fazer isso, joint ventures para desenvolvimento de novos negócios e relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis. Então, você pode ter vários tipos de relação que você pode estabelecer de parceria nesses processos. Então, só para a gente entender quem são os nossos principais parceiros, quem são os nossos fornecedores principais, que recurso-chave a gente está adquirindo de parceiros, que atividade-chave os parceiros executam para nós, ou podem executar. E aí é sempre importante a gente entender assim, qual é a importância dessa atividade para a minha empresa. E qual é a confiança que eu tenho que essa empresa vai entregar isso da maneira que eu preciso que ela entregue. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado até onde a gente avança com as parcerias, exatamente porque elas podem não funcionar. Né? Não necessariamente você tem controle total sobre seus parceiros. E aí eu sempre recomendo, põe um advogado para escrever, ou no papel. Parceria no fio de bigode não é parceria. E a gente acha que as pessoas são nossas amigas e é a pior cagada que a gente vai fazer. Porque, na verdade, elas não decidem como amigas e nem podem decidir como amiga, e nem você pode decidir como amigo. Certo? Eu fiz uma parceria estratégica o ano passado, que eu tomei um nabo gigante, me resultou na perda de um cliente importante esse ano, porque eu confiei, eles não entregaram, e eu que recomendei. Certo? Eu investi bastante nessa parceria o ano passado, tentando construir, e eles não entregaram, não foi por má fé, não foi por nada. Só simplesmente eram as pessoas erradas para fazer aquilo. Eu apostei nas pessoas erradas, só que eles eram meus amigos. E aí você prolonga demais o que você devia ter encerrado há mais tempo. Entende? Porque tem sentimento envolvido ali, a amizade. Eu recomendo, evita a família, evita amigos muito próximos nessas relações, porque é negócios. E você tem que ser racional, porque senão você quebra. Não é uma questão de você ser uma pessoa mau caráter ou não ser mau caráter. É assim, você tem que decidir muito racionalmente. E eu tenho certeza que tudo deu muito errado com essa parceria, porque eu prolonguei ela por tempo demasiado, já tendo mais do que suficiente provas de que aquilo não ia funcionar. É interessante isso. É legal que você aprende com os erros, mas ele custou caro para mim. Ele custou bem caro porque faltou clareza de como... E aí não é só a clareza de o que você tem que fazer também, de como você vai fazer. Porque como envolve amizade, se não tem amizade, você simplesmente vai lá, aperta a mão, agradece e até logo. Não é? Ó, não dá mais. Agora você tem amizade. Você tenta explicar. E aí você vai. E o cara fala, mas não é. Não.
Você sabe que não vai dar certo, mas você insiste. Então é complicado. Então eu recomendo muito coisas que eu não fiz, certo? Erros que eu já cometi. Mas faço. Faço um termo de parceria. O que é sua responsabilidade? O que é minha responsabilidade? O que nós vamos fazer? O que você tem que entregar? Quais são, né, termos de como a gente vai rescindir isso? Como é que pode rescindir essa parceria? De que maneira isso pode acontecer? Porque, por exemplo, eu nunca fiz contrato com meus clientes de mentoria, por exemplo. E aí entra na crise e os caras somem. Só que o meu projeto, o trabalho que eu desenvolvo, ele tem um custo muito grande de setup. Só que eu não cobro ele. Certo? Porque tem todo o entendimento do problema do cara, a montagem do projeto para o cara, e depois ele vai seguindo o projeto. Daí no meio ele desiste de me pagar, só que ele não desistiu do projeto. Né? Porque eu não fiz um contrato. Então é complicado, a gente tem sempre que ter, não adianta, porque as pessoas elas vão defender o interesse delas, independente de estar certo ou estar errado. Elas não podem te pagar, elas param de te pagar. Se elas não podem parar de te pagar, elas continuam te pagando. Entende? Simples assim. Se elas podem rescindir o contrato ligando para você no domingo à noite e avisando que na segunda-feira elas não vão mais entregar para você o que você precisava, elas vão fazer. Certo? Se você não combinar que ela vai tomar uma multa porque ela não entregou aquilo que ela combinou com você. E simples assim. E é verdade isso, não adianta a gente achar que não. Elas vão... Porque no fim, quando as empresas não estão indo bem, não sei se vocês conhecem, quem grita mais leva mais. Não é assim? O cara que é mais chato, que está batendo todo dia, é o cara que vai receber. Não é? O cara que está quietinho na dele não vai. Não é? Porque as pessoas não têm mais, não existe mais lógica nenhuma nos processos. Existe simplesmente assim, não dá para pagar todo mundo, eu vou pagar quem me apertar, não é? Então a gente precisa entender quem são esses parceiros, como a gente vai estruturar essas parcerias. Eu posso fazer parceria para otimizar e economizar. Otimização e economia de escala. A forma mais básica de parceria em relação comprador-fornecedor designado para otimizar a alocação dos recursos e atividades. Redução de custos, como terceirização e infraestrutura compartilhada, por exemplo. É bem comum. Hoje os coworkings eles têm essa lógica, né, de infraestrutura compartilhada. A gente tem também redução de riscos e incertezas, no caso de parcerias entre concorrentes. O Blu-ray é um dos casos onde a incerteza sobre a mídia leva os caras a se unirem para não competirem de novo, como fizeram no Betamax, como fizeram em vários outros momentos da história aí das mídias. Né? Não vale mais a pena um investimento em um negócio que não vai dar certo. E a aquisição de recursos e atividades particulares. Né? Pode depender de outras para produzir recursos particulares ou executar certas atividades. Pode ser motivados pela necessidade de adquirir conhecimento, licenças ou acesso a clientes. No caso aqui tem a seguradora, corretores independentes, que acaba sendo uma relação. Né? Embora quem resolva os casos seja a seguradora, ela depende dessa intermediação dos corretores para essa história funcionar. Então são modelos que a gente precisa. E aí, por fim, isso vai refletir aonde? Na nossa estrutura de custo. Correto? As decisões que eu tomo no meu back-end, assim, as decisões que eu tomo no meu front-end vão rebater no meu back-end. E aí, a estrutura de custos vai ser formada. O que eu preciso? Quem precisa trabalhar para mim? Qual é a qualificação dessas pessoas? Qual é a formação dessas pessoas? Qual é o salário básico dessas pessoas? Tudo isso vai influenciar na minha estrutura de custos. Então, a estrutura de custos de um modelo de negócio vai descrever todos os custos relevantes envolvidos na operação. Quando a gente fala do modelo de negócio, desse canvas, a gente não fica colocando telefone, água, luz. Né? São custos operacionais. Okay. Então, o que é relevante? É o aluguel do espaço? São as pessoas que vão trabalhar? É a licença do software? O que é? Na verdade, quando a gente está descrevendo isso, a gente pega aquela ideia do Pareto de 80-20, né? Então, 20% dos custos, 20% das coisas geram 80% dos custos. Então, a gente pega esses 20% para entender assim, como é que é, o que é relevante, o que está gerando realmente custos para nós.
Então, a gente tem custo para criar e oferecer valor, para manter um relacionamento com o cliente e para gerar receitas. A gente tem custo para tudo. Então, quais são os nossos custos mais importantes? Que recursos principais são mais caros? Quais atividades-chave são mais dispendiosas? Então, basicamente, a ideia é localizar esses pontos que a gente pode trabalhar ou tentar rever o que a gente está fazendo. Tem empresas que são direcionadas pelo custo quando a gente não tem margem, quando a gente não consegue trabalhar, quando a gente não consegue se diferenciar. Então, são empresas que precisam estar olhando sempre do lado dos custos, reduzindo o custo o tempo todo para ter margem. Eu estou mudando a minha empresa de uma empresa direcionada para valor para uma empresa direcionada para custo. Porque os meus clientes não têm dinheiro para me pagar. Simples. Cheguei a essa conclusão. As pessoas querem contratar meu serviço, mas não podem. E aí, eu tenho que fazer uma empresa totalmente diferente. Eu estou mudando totalmente meu modelo de negócio e vou ter que trabalhar com esse foco. Porque não adianta eu querer trabalhar criando valor em excesso, porque as pessoas não podem pagar o valor que eu estou criando. Eu tenho que cuidar da estrutura de custos. Né? O outro lado seria esse, direcionados pelo valor. Empresas, por exemplo, como a o cara da Virgin lá, como é que ele chama? Richard Branson, que vai voar para o espaço. Certo? A empresa espacial dele. Qual o custo? Whatever. Quem for viajar para o espaço vai pagar quanto for custar aquilo lá, não interessa. Certo? Vai ter gente para pagar aquilo e simplesmente não é um ponto que eles vão pensar nos custos. Eles vão gastar quanto for para fazer, porque é uma empresa direcionada pelo valor. Quando você consegue ter uma empresa direcionada pelo valor, é sensacional. Porque, na verdade, você tem uma liberdade de pensar, de criar, de fazer muito maior do que uma empresa direcionada por custo. No fim, na verdade, o tempo todo, você tem que estar atento à sua estrutura de custos. E o interessante da crise econômica é que ela sempre faz você voltar para os custos. Né? Você percebe quanto desperdício tinha na fartura. É muito legal. Assim, né? Todas as empresas conseguem enxugar um monte de coisa, rever um monte de processo que estava mal feito, né? Porque estava fácil ganhar dinheiro. Quando começa a ficar difícil, as pessoas voltam para lá, porque valor não adianta você criar. Que é o que eu estou falando. Eu consigo criar bastante valor, mas as pessoas que querem o que eu posso entregar não podem pagar. Simples assim. Eu trabalho com empreendedores que ainda não têm negócios. Então, eles não têm de onde tirar o dinheiro. Né? Uma escolha de... Como fala? Uma escolha de propósito que me deixou complicado. Então, alguns modelos, padrões de modelo de negócio que a gente pode ver. Tem um padrão, né, de modelo de negócio desagregado, que eles chamam, por exemplo, no contexto anterior. Era um modelo integrado que combina gerenciamento de infraestrutura, inovação de produto e relacionamento com o cliente sob o mesmo teto. O que tem mais ou menos que faz isso? Banco, telefonia, tem várias frentes operando ao mesmo tempo. O desafio, os custos são muito altos, diversas culturas organizacionais conflitantes estão combinadas em uma única entidade, resultando em compensações desnecessárias para o modelo de negócio. E aí a solução que vem com o avanço da tecnologia, né, é você desagregar em 3 modelos separados, porém complementares. Gerenciamento de infraestrutura, inovação de produto e relacionamento com o cliente em estruturas separadas. Modelos de negócios separados. Embora seja a mesma marca, você está tratando de modelos de negócios que são separados e a lógica, o que basicamente é que você consegue conectar essas coisas a partir da estrutura nova de telecomunicação que vem surgindo. Né? Um outro modelo que são os bancos e a telefonia, por exemplo. Esse é um modelo de negócio desagregado. O modelo de negócio de cauda longa. Né? No passado, a proposta de valor visava apenas os clientes mais lucrativos. Porque você tinha o desafio a direcionar segmentos menos lucrativos com proposta de valor específica era muito caro. Você consegue, a partir da tecnologia, colocar a proposta de valor um adicional visa um número maior de segmentos de clientes historicamente menos lucrativos de nicho, que quando agregados tornam-se lucrativos. Então, você começa a ter
esses modelos de cauda longa como a Amazon, como outros modelos de negócio que você consegue pegar, juntando, né? E começa na verdade, tudo que você não tem, você tem muito mais facilidade, flexibilidade de estoque, tem coisas que não geram estoque, por exemplo, a nuvem hoje é basicamente um negócio tão grande que já está praticamente, né, as coisas dão, né, para você o espaço para você armazenar coisas. O desafio agora do século XXI, do que está vindo, é a internet das coisas. Porque essa estrutura não serve. Não sei se vocês sabem disso, né, mas essa estrutura que existe hoje, ela não serve para a internet das coisas. Que ela é boa para você fazer upload e download, mas ela não é boa para fazer trocas rápidas de dados entre equipamentos e coisas. Então, né, estão tentando pensar numa outra estrutura agora, menos centralizada, mais cara de internet mesmo, como era, né, antes, tudo meio... Eles estão chamando de, não é de nuvem, é de névoa, né? É como se fosse um rede mesh centralizado. Isso tudo vai mudar muito, muito rápido também. Internet das coisas, na verdade agora já virou Internet of Everything, né? Mas nem das coisas, mas Internet já está... Isso vai mudar muito. Toda essa parte de wearable também, que você usa, né? Tudo. Tem muita coisa que vai acontecer muito rápido. A real é essa, quem estiver tentando prever o futuro vai errar, porque vai ser muito rápido. Mas essa aqui é um modelo que não existia, né? A gente falou dele lá no começo, a gente falou da cauda longa, né? E ele é um modelo que permite, então, fornecer proposta de valor adequado a um grande número de novos clientes a partir da cauda longa. Indústria editorial e a Lego também. Não sei se vocês sabem que a Lego tem uma área que você pode criar seu próprio. Você sabia? Você entra no site e você pega as pecinhas padrão que ele tem e monta seu próprio kit. E você pode colocar seu kit lá. Se as pessoas gostarem, elas podem comprar o que você criou. Então, eles criaram um modelo de cauda longa. Que um cara de... Aqui também a gente pode pensar no YouTube. Também tem essa cara que você ainda cria conteúdo. Né, que ele não faz nada. Põe lá. É muito louco. A gente tem os modelos de plataformas multilaterais, que são os mais comuns. São esses novos que a gente tem visto aí, né? São todos que a gente tem usado com frequência. Uber, Airbnb, todos esses que juntam dois lados. No seu caso também, sua empresa é uma plataforma. Hoje, se você não produzir o pão e as coisas, você vai ser uma plataforma. Basicamente multilateral. Você vai unir as padarias com os clientes. Você vai cuidar da logística. Antes, uma proposta de valor se direciona a um segmento de cliente, depois, né, qual era o desafio? A empresa não consegue adquirir novos clientes potenciais que estejam interessados em acessar a base de clientes existente. E aí você cria uma proposta de valor que dê acesso a um segmento existente, adicionado, e aí você consegue montar. Alguns dos modelos de negócio iniciais disso foram consoles de videogame. A Nintendo começou com essa ideia. A Nintendo foi a primeira videogame plataforma que os desenvolvedores podiam desenvolver jogos para jogar. E agora, basicamente, todos acho que funcionam dessa forma. Acho que não tem mais nenhum que desenvolve em casa jogos. Acho que todos eles são jogos que são feitos por terceiros. A lógica, então, o intermediário operando uma plataforma entre dois ou mais segmentos de clientes adiciona fontes de receita ao modelo inicial. O Google, consoles de jogos, a Nintendo, Sony, Microsoft, o iPod, o iTunes, o iPhone, tudo isso acaba tendo essa cara de plataforma, e todos esses novos aí que a gente tem visto, né? A maior parte das ideias que os jovens brasileiros têm são plataformas, e normalmente aplicativo. Então, tem um valor, mas é um valor relativamente baixo, porque você não vai fazer 3 Uber, não vai fazer 3, né,
As ideias que... Tem muita ideia ainda que dá para ser feita, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas se prendem demais nessas soluções simples de juntar pontas. Nas turmas de plano de negócio que eu tenho, sempre tem gente querendo fazer, tipo, plataforma para babá, plataforma para empregada doméstica, plataforma para faxineira, plataforma... Porque todo mundo tem uma certa dificuldade de contratar essas pessoas. Né? Quando você precisa. Né? De encanador, de eletricista. Mas tem uma complicação gigante numa plataforma multilateral, que é sempre o negócio do Tostines. Quem vem antes? Esse é o grande pau do negócio. Por que os prestadores de serviço vão se interessar numa plataforma que não tem ninguém cadastrado? E por que o cara que está precisando do serviço vai se cadastrar numa plataforma que não tem ninguém usando? Ninguém prestando serviço. Então é o grande pau. É o grande desafio. E aí, normalmente, as saídas que a gente vê, historicamente, são você reduzir o alcance e o escopo daquela solução. Né? Fechar ela geograficamente, espacialmente, ou em alguma situação específica, como o Facebook, por exemplo, que começou nas universidades. Pegando uma a uma. Né? Que aí você consegue mais facilmente que aquela ideia se dissemine entre as pessoas que estão ali, porque elas estão próximas fisicamente, do que a ideia vir parar aqui do outro lado do oceano, enquanto não tem ninguém. Mesma coisa o WhatsApp. Quem foi o primeiro cara que baixou o WhatsApp? Com quem que ele falava? O cara que criou. Deve ter um primeiro. Porque tudo tem um primeiro. Qual foi o primeiro nó da internet? O primeiro nó da internet foi em 60 e alguma coisa, né? Foi lá dentro, não lembro onde foi, mas eles começaram a internet num negócio dos Estados Unidos, né? A ideia do exército. Aí começa a ter uma rede que vai indo. E é interessante da plataforma multilateral é que quanto mais ela cresce, mais atraente ela é para todo mundo que está dentro. Então ela tem uma tendência a acelerar o crescimento. Quando ela começa a crescer, ela acelera mais rápido do que o resto dos modelos. Aí a gente tem também alguns modelos com essa ideia do grátis. Né? Uma proposta de valor de alto custo é oferecida apenas a clientes pagos antes. O alto preço afasta os clientes. E aí você coloca diversas propostas de valor que são oferecidas a diferentes segmentos com diferentes fontes de receita. Um deles livre de custo, custando muito pouco. Na verdade, 1 e 0 faz toda a diferença. Não sei se você já viu esses estudos. Cobrar muito pouco ou não cobrar nada faz totalmente a diferença. 0, as pessoas simplesmente aderem. Se cobrar 1, elas não. É só pensar no WhatsApp. Ele não conseguiu cobrar os 99 cents. Não, porque as pessoas saem da solução. Elas não querem pagar. Então, é interessante pensar nisso e tomar cuidado também com o que começa de graça. O Evernote, por exemplo, é um dos exemplos bons. O Evernote, durante um tempo, foi considerado um possível unicórnio. Unicórnios são essas empresas que viram bilhão. Que eles chamam de unicórnio. São essas startups que viram empresas de bilhão. Durante um tempo, ele foi considerado um potencial unicórnio. De repente, ele viu afundar as oportunidades dele, porque ele ofereceu demais durante muito tempo de graça. E aí o que acontece na hora que ele começa a cobrar, a taxa de conversão de usuário para cliente é baixíssima. Ele não consegue fazer com que os usuários da solução se tornem clientes pagos da solução. Porque ele ofereceu demais de graça durante muito tempo e as pessoas simplesmente ou saem da solução ou ficam só com o que ela oferece, porque o que ela oferece é mais do que suficiente para a maior parte das pessoas. Tem que tomar um pouco de cuidado também quando você trabalha com essa lógica do grátis. Que você pode alimentar uma ilusão de que você está validando hipóteses do seu modelo de negócio e você não está validando hipóteses do seu modelo de negócio. Eu tenho uma startup que eu oriento, que chama Minha Obra Fácil, que trabalha com um modelo de construtivo que chama Steel Frame. Basicamente, você sobe uma planta baixa,
um croquis, alguma coisa, ele vai transformar no modelo 3D, vai te dar o custo dessa obra em alvenaria convencional, comparando com steel frame. E ele está todo empolgado que chega a 3 projetos por dia, só que ele não está cobrando de ninguém. Você entende como isso vai criando uma coisa? Não, está validando. Está validando o quê? Alguém pagou alguma coisa? As pessoas se interessam. Não, é isso. Eu vou começar a trabalhar com ele semana que vem mais próximo para a gente testar de verdade algumas variáveis que ele está achando que está testando e que eu acho que ele não está testando. Porque ele não está cobrando. Certo? Não tem teste de validação melhor do que cobrar. Isso, porque as pessoas podem gostar do que você faz, mas desde que seja de graça. Então, aí você pode usar modelo de anunciante, freemium, código aberto, né? E outros modelos. Mesmo o Skype, por exemplo, tem não sei quantos milhões de usuários e uma fraçãozinha de clientes pagantes que pagam no Skype. É uma possibilidade sempre. Modelo de negócio aberto, né? São mais raros. Já teve um momento que, não sei se vocês leram ou já ouviram falar desse livro, Wikinomics. Teve um momento que essa ideia da coisa coletiva, do conhecimento coletivo, ela andou avançando um pouco e as pessoas começaram a pensar que poderia, né, usar essa ideia da inovação aberta para você trabalhar. Tem algumas empresas que trabalham assim. Então, o desafio que o P&D era caro, estava caindo, e aí você coloca o P&D, são alavancados para a utilização de parceiros externos, são transformados em proposta de valor e oferecidos a segmentos de clientes interessados. É possível fazer isso, tem algumas coisas, aqui na Unicamp tem parcerias público-privadas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento para outras empresas, tem, mas aqui é muito mais, pelo que eu entendo, essa ideia do crowdsourcing, que é você pegar da inteligência coletiva e criar soluções. O Java acho que pode ser assim. Java. O Java. Mais ou menos. O Java, o cara ganha em cima de cada aplicação que vocês têm. Celular, telefone. Eles têm não sei quantos bilhões de dispositivos com Java. Né? São os números aqui. Como essas plataformas são mundiais, os números são muito grandes. Né? Então, a aula de hoje era rápida, que é basicamente a gente pensar isso. Então, na segunda parte da aula, vocês vão voltar para o modelo de negócio para trabalhar o back-end. Estou pensando nessa aula que eu vou ter que dar de marketing para vocês. Como é que eu vou conseguir dar tudo isso numa aula só? Ô, Thiago, você vai fazer um intervalo de aula? Vamos lá. Pode fazer. Não apareceu ninguém? Mas gravou. Depois eu ponho no YouTube.